Quem és tu, farsante imaculado? Existe uma técnica para agilizar o processo de produção que é muito usada pelos desenvolvedores de jogos 2D. É um macete, para alguns uma gambiarra, que já foi usado por grandes franquias de jogos de luta como Street Fighter, Mortal Kombat e The King of Fighters. Estou falando da clonagem. E não é a clonagem genética, mas sim algo bem simples. O que chamamos de clone aqui nada mais é do que a criação de um personagem reaproveitando imagens ou sprites de outro personagem. Não estamos falando de personagens que usam mesmos golpes ou estilo de luta similar. Estamos falando dos sprites, das imagens que formam o personagem na tela. O objetivo, geralmente, é a economia, já que cada sprite leva um determinado tempo para ser produzido, o que torna proveitoso reaproveitá-los. Essa economia pode ser feita em vários níveis. No nível mais básico, muda-se apenas a cor do personagem, sequer os movimentos são modificados de maneira considerável. Em alguns casos, a clonagem não replica o sprite puramente, mas através de alguma edição na imagem. O mais comum é que se altere as cores e a cabeça do personagem. Por exemplo, temos os clássicos Ryu e Ken, que tinham cabelos diferentes, mas o setlist de movimentos eram bem similar na versão do Street Fighter 2. Há casos também em que o personagem se mantém idênticos visualmente, porém mudam golpes e o estilo de jogo. Quem usou bastante disso foi a série Mortal Kombat com seus vários ninjas, incluindo os clássicos Scorpion e Sub-Zero. Muitas vezes, os clones podem mudar as cores, a cabeça e os movimentos, criando assim uma identidade mais distinta. Podemos mencionar Maturi Vice e Kyo Shingo, personagens da franquia The King of Fighters. Além do que, existem versões diferentes de um mesmo personagem. Mas em todos os casos, existe um desejo de oferecer uma maior quantidade de personagens a um custo menor. Afinal, como devem imaginar, o custo de cada personagem desses pode ser bem elevado. Mas e no Trajes Fatais? Bem, vocês já devem conhecer os personagens B-Side, versões alternativas de nossos personagens oficiais. Até o momento, já divulgamos Luz B-Side e Cristiano B-Side. A ideia de criá-los veio um pouco depois do lançamento da personagem Decrapé, na última versão de Ultra Street Fighter 4. Personagem inédita que estavam sendo muito aguardada pelos fãs, porém, ela poderia mesmo ser considerada inédita? Mesmo sendo desenvolvida em 3D, Decrapé foi concebida utilizando a clonagem do modelo da personagem Camille, inclusive em seu clássico penteado de trancinhas. Ela é uma das Dolls, personagens que dentro do universo de Street Fighter justificam a existência de versões alternativas da Kami. A primeira aparição desses clones foram no Street Fighter 3, sendo representados pelos personagens Juni e Juri. E apesar de não ser algo novo, dessa vez o fato de uma nova personagem ser clone acabou trazendo essa questão em evidência, chegando a desagradar alguns fãs. A galera da Revenge Lab, criadora das Skullgirls, respondeu lançando a Fukua, personagem que reaproveita sprites de filha. E olha que esse pessoal sabe bem o trabalho que dá criar uma personagem do zero. Mas e nós da Unani? Se as grandes empresas podem, por que não podemos? A primeira edição de Trajes Fatais, que teve o beta de um botão, já era bastante experimental. Assim, a ideia dos B-Sides foi mais um experimento dentro de um jogo que já havia nascido com o objetivo de testes. Buscamos fazer algo caprichado, não apenas uma mudança nas cores, mas as animações principais, o visual, a personalidade e principalmente o estilo de jogo. Tudo foi repaginado nessas versões. O termo B-Side foi emprestado da indústria musical e se refere ao outro lado dos antigos discos de vinil ou fitas cassete. Dizem que esse outro lado mostrava as faixas menos comerciais dos músicos em questão. Da mesma maneira, nossos personagens B-Side no geral possuem mecânicas mais experimentais e estilos de jogo menos direto, exigindo muitas vezes mais treino para serem dominados. Existe inclusive a possibilidade de um personagem B-Side ser mais complexo de implementar e equilibrar do que um personagem oficial. Os personagens B-Side podem ser econômicos na criação dos gráficos, mas pouco economizam na hora de serem programados. Justamente por isso, nesse projeto de 2017, resolvemos priorizar os personagens 100% originais em nossa primeira meta, deixando os B-Sides como meta estendida.
Lembrando que com mais botões, o jogo de todos os personagens será ampliado, ganhando novas animações e exigindo mais de nossos esforços para que o jogo seja equilibrado. Algo importante tanto para diversão quanto para campeonatos. Mas claro, os B-Sides podem voltar dependendo do desenrolar de nossa campanha. Mas qual a importância que os B-Sides têm no universo do Trajes Fatais? Seriam eles versões malignas dos personagens existentes? Aliados? Inimigos? Mensageiros? Tudo isso ou algo mais? O que podemos garantir é que eles terão uma participação muito importante na trama, e isso será contado na versão final de Trajes Fatais, pois estamos caprichando na elaboração do modo história. Então, não deixe para depois, contribua com nossa campanha de financiamento, o link está na descrição. Faça a festa acontecer e sinta-se um convidado.